Fala pessoas, dia 13/10, sexta-feira, e vamos às notícias. Ontem a gente deu uma descansada e hoje vai ter um vídeo mais pesado, mas a gente não pode deixar de falar de Israel, porque o Brasil tem muito aí a explicar, né? Porque o embaixador de Israel cita a falta de sensibilidade do governo Lula. Em reunião, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, criticou a falta de sensibilidade do governo Lula no pronunciamento sobre o Hamas, e ele disse: uma das coisas que nós dissemos para o Itamaraty é que não tem um caso mais grave de terrorismo. É a definição de terrorismo 100%. E a falta desta palavra no pronunciamento do Itamaraty não posso falar contra o governo, mas é uma falta, pelo menos, de sensibilidade, disse o embaixador de Israel. E aí está sendo, como está sendo visto o governo Lula, né? Uma vergonha pelo mundo. O governo e Itamaraty são criticados por chamar assassinato de brasileiros em Israel de falecimento. Pegou muito mal. E aí você vê que o Estadão até escala com o Guzo. Lula coloca o Brasil como cúmplice do terrorismo do Hamas. Na política externa independente do Itamaraty, somos aliados agora de criminosos que pregam a destruição do Estado de Israel. Então você vê aí, né, que realmente tem até a mídia falando mais firme contra o governo, porque ele não se posicionou de uma forma correta contra o terrorismo. Tá? E a gente vai conversar muito sobre isso aqui, porque tem muita coisa errada, tá? Olha só. Polarização e evangélicos tornam Palestina e ditaduras terreno minado para a esquerda. A esquerda pode até disfarçar bastante, muito direitista que apoia partido de esquerda, que a gente vai conversar de novo aqui, também poderia disfarçar, brincar um pouco, mas agora acabou as brincadeiras, acabou, né, esse tipo de apoio ou de reconhecimento que a esquerda está certa de vez em quando, né? Isso aqui mostra, né, que a esquerda, infelizmente, defende atrocidades, tá? E eles tentam disfarçar, a gente vai ver aqui que alguns recuaram, mas eu venho atacando firmemente, né? Eu falei aqui, ó, esperando as pessoas de direita que estavam achando o Rui Costa consciente retweetar isso aqui, apagaram o vídeo, não sei o porquê, né, do pessoal apoiando o Hamas, tá? E olha só como, para provar que existe gente que realmente se dói, gente de direita. O Lula é um frustrado invejoso, cheio de indiretinhas, finge não entender o ponto que as pessoas querem mostrar. Gosto de quem fala e expõe as coisas abertamente. Eu falo abertamente, só que não preciso citar nomes, porque sem indiretas, direitista que dá espaço para PCO está errado, e não importa quem seja, pode ser qualquer um, tá? Todos, não estou falando de alguém específico. Porque a partir do momento que você apoia, né, um partido que lá na frente ele quer a sua destruição, né, você está alimentando um inimigo ou um ser que vai te devorar no futuro, é algo completamente errado, é uma falha de estratégia colossal que eu sinceramente repudio, tá? E olha só o pessoal, né, no meu canal aqui no último vídeo, quem foi que postou "eu não aguento mais concordar com o PCO"? Procurei, mas não encontrei. Não é quem, só buscar no Google. Tem páginas de 18 mil curtidas. A direita vem falando isso aí há muito tempo, tá? E aí uma pessoa chega e fala assim, ó, eu não sou de direita, eu sou bolsonarista. É a mesma coisa um petista chegar pra você, eu não sou esquerdista, eu sou petista. Não existe isso, tá? Aí o outro fala pra mim, Lilo, esse lance de concordar com o PCO é só piada, duvido que alguém gaste voto com isso. Depois que a casa cai, aí é tudo piada. Aí não existe, isso aí é brincadeirinha. Só que olha como diz aqui esse usuário. A piada recorrente de concordar com um partido de extrema esquerda tem o efeito de normalizar suas ações, fazer o público acreditar que são partidos razoáveis. E é isso que eu falo pra vocês. A partir do momento que você começa a relativizar, começa a elogiar brincadeiras, até pessoas ficam ofendidas, como me ofenderam, e não é a primeira vez que isso acontece. Pessoas falam, é impossível, já li gente falando, é impossível pessoas não se unirem ao PCO numa causa. Claro que é possível, tá? Porque é muito claro que isso aí pode ser usado contra a gente no futuro. Então deixo claro o meu posicionamento com qualquer um que fala de PCO aí na direita e compartilha. Tem tanta gente de direita pra você compartilhar, né? Não importa se é oportunista ou não, mas pelo menos não defende o Hamas. Simples assim. Israel divulga imagens de bebês assassinados pelo Hamas. Tá? E é verdade, Israel divulgou essas imagens, e sabe por que divulgou? Porque tem muita gente falando que é mentira. A mesma coisa que aconteceu quando eu comecei a cobrir, né, a questão da invasão da Ucrânia. O pessoal chegava nos vídeos que eu compartilhava, né, falava que era tudo CG, que era mentira, que a invasão não estava acontecendo. Tá? Direitistas faziam isso, ainda mais porque o governo anterior começou a flertar, né, dizendo que o Putin não era comunista. E aí o pessoal, né, simplesmente vai na onda. Algo surreal que está acontecendo na direita brasileira. Ela foi quebrada por completo, tá? E olha só que interessante o que aconteceu no X. Eu retuitei
aí o primeiro-ministro de Israel com as imagens, né? Falei para tomar cuidado, as imagens elas ficam embaçadas, você tem que clicar, só que o post fica indisponível. E só ia aparecer se você clicar no post, senão não aparece. O alcance foi completamente limitado no X, né? O Twitter do Elon Musk. Essa é outra postagem, olha lá, está indisponível. Aí você clica em cima do link e volta aí a aparecer, ou seja, shadow ban. Muita gente falou, a tradução também, alguns posts não dá para traduzir. E eu digo, tá? Esse é o primeiro sinal de shadow ban. Clicou e não traduziu, está em shadow ban. Ó, essa linha de programação do X tira a tradução de posts caso esteja algum nível de shadow ban. Só jogar o valor, né, para falso. Então essa linha aí, se o cara tiver com essa linha e o valor estiver falso, você não consegue traduzir. É um dos sinais de shadow ban do Twitter, do X, e eu falo para ter cuidado. Por enquanto, o pessoal tá achando o X muito legalzinho, a não ser que lá no futuro ele comece a ir de novo para a esquerda. E o Twitter, que parecia estar de direita, não é mais, tá? Aí tem essas pessoas aqui, reconhecidas internacionalmente por ser de direita, falando que as imagens dos bebês aí eram geradas por inteligência artificial. Aí começa todo aquele papo de que é tudo CG. Só que outras pessoas fizeram o mesmo teste e falaram que a foto é real sim. E aí, quem acreditar? Você acha mesmo que Israel, primeiro-ministro, ia postar imagens que seriam falsas feitas por inteligência artificial? Eu vi as fotos, pareciam muito reais, tá? Muito reais. Duvido que seja. É aquela contra-inteligência que vem acontecendo. Brasil não classifica Hamas como terrorista, pois segue regras da ONU, diz Itamaraty, né? Então quer dizer que terrorista é aquela senhorinha com Bíblia na mão, né? Porque é isso que falou aí uma senadora, né, sobre isso aí. Então a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo. Aqui no Brasil, terrorista é quem quebra um vidro, pronto, é terrorista. Mas aí quando os caras vão lá e matam mulheres e crianças, aí não é terrorista. Lula diz ter condenado ataques terroristas em conversa com o presidente de Israel, né? E ele falou aqui, solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Prosseguiu Lula de novo, sem mencionar os terroristas que querem a guerra. É assim que funciona, tá? Como é que você consegue fortalecer as injustiças? Você chega, vê alguém invadindo outro país e quando invade, faz atrocidades, você chega e fala, não, queremos paz. E nunca aponta para quem realmente está culpado. Isso acontece no Brasil demais. Nessa minha história aqui de quase 14 anos, né, de política brasileira, o que eu mais vejo é pessoas honestas levando na cabeça por ser aí realmente honestas, só isso, né? E aqueles que fazem justiça são salvos, são aí defendidos pelas pessoas. MST apaga nota em apoio à Palestina após repercussão negativa, tá? Porque eles vão fazer uma contenção de danos porque não estão aguentando. Começa a perder capital político. E aí tem um monte de gente, inclusive nas eleições municipais aí, que ficaram preocupados, né? Estratégia do grupo terrorista Hamas é fazer com que Israel seja visto como um monstro. Tá? Então o que acontece? Eles atacam, depois eles se fazem de vítima, aí falam que querem paz e aí fica mal. E olha só os comentários dos brasileiros. Israel parece adorar fazer esse papel também. Aí nem precisa de estratégia nenhuma, basta expor os fatos. Esses são os primeiros comentários da matéria, tá? São brasileiros, tá? Tá funcionando, é a guerra para saber quem é o mais monstro. Não precisa fazer monstruosidades para Israel fazer monstruosidades. Eles são ótimos nisso, ou seja, mostrar o que Israel sempre foi. Eu só acho comentários assim. É você ver porque o país, Brasil, é terceiro mundo e é esquerdista. Por completo, quase, tá? Ainda mais até parte da direita acaba caindo no papinho e do nada começa a defender Putin, PCO, tá? Sobrevivente diz que viu terroristas do Hamas estu amiga em rave, tá? Então você vê que as coisas eram horríveis. Mas aí precisa de neutralidade. Lula dá os parabéns aos Emirados Árabes por ajudar palestinos. Petista e presidente do país árabe conversaram por telefone. Os dois debateram sobre guerra e o COP28, que será em Dubai. Isso foi dia 11, agora 2 dias atrás, tá? Mas aí é isso, porque a Palestina precisa de ajuda. Tá? Olha aqui hoje no mundo militar. Membro sênior do grupo terrorista palestino Hamas, em uma entrevista dizendo que a Rússia simpatiza com Hamas. Diz que os russos estão em contato com o grupo terrorista e que Moscou está contente com o ataque, pois obriga os Estados Unidos a se envolverem na Palestina, aliviando a pressão sobre os russos na Ucrânia. Tá? Será que armas que usaram lá nesse ataque, né? Será que foram a K-47? Nesse breve trecho de um vídeo divulgado pelos terroristas palestinos do Hamas, mostrando a invasão do sul de Israel, no segundo 14 pode-se ouvir em russo, cobrir, né? Que
seja cover, reforçando a tese defendida por algumas fontes de que militares russos apoiaram diretamente os terroristas do Hamas no ataque contra Israel no dia 7. O Putin diz que é culpa dos Estados Unidos. Só que você precisa ver o histórico. Quem é que costuma invadir outro país? E aí? Enfim, as falas do relator do PL das fake news sobre o Hamas, né? Ele falando resistência não é terrorismo. Então os caras, né, que querem a PL das fake news te calar, olha só o que eles defendem. Por isso que eu digo, quando você vai lá e compartilha alguma coisa de um partido de extrema esquerda falando, olha, eles estão certos, estão coerentes nisso aqui, você sabe que um dia eles podem fazer isso para você. E sabe o que acontece? Se não tiver mídia, se não tiver alguém com voz para mostrar o que está acontecendo errado com você, vai acontecer pior com você e a mídia não vai poder falar. As mídias não vão poder mostrar. Esse é o complicado, entendeu? A esquerda não brinca em serviço para te dizimar, tá? Urgente, após convocação de ataque global, um professor morto e várias pessoas ficaram feridas na escola de Arras, norte da França, após um ataque com faca. O suspeito preso. O que aconteceu? Aparentemente o Hamas falou aí para todos, né, que são aí simpáticos à causa, né, fazer ataques contra pessoas, pelo que eu vi. E já começou, tá? Presidido por Dilma, Banco dos BRICS empresta 1 bilhão ao Brasil. Brasil, Rússia, Índia, China, né, África do Sul, aí todos unidos, né? Mas vão falar para você que o Lula, né, ele é um vassalo dos Estados Unidos, que ele não é esquerdista, que o Putin não é esquerdista. Não estão pegando a cabeça da pessoa da direita e fazendo assim, ó, mexendo, trocando os lados. Não, esse lado aqui tá certo. Muita gente grande caiu no papinho, né, de supostos intelectuais aí, né? O básico está sendo perdido no Brasil. O brasileiro não sabe mais o que é comunismo, o que é esquerda, o que é direita. Voltamos a estaca zero, pelo visto. Poucos ainda têm a consciência, poucos ainda ficam do lado certo. Aí eu tento fazer o meu aqui, mas o alcance é mínimo. E eu agradeço a todos vocês que estão comigo aqui. E eu digo para vocês, eu não estou mais preocupado em alcance mais. Estou preocupado por quem está aí junto da verdade, tá? Tá muito complicada a situação. Ó, o Gil Diniz aqui, que eu considero bastante, é um político aí que realmente sempre vejo fazendo muito certo aí. Faz postagens contra o Felipe Neto aí, porque o Felipe Neto falou que ia sair do YouTube porque falou que não consegue mais patrocínio. Deve ser porque ele ficou muito próximo ao PT, tirando foto com o Lula, e as marcas começaram a ficar meio assim, né? Porque quando você pega uma pessoa tão assim, partidária, uma pessoa tão próxima ao partido, você vai perder aí alcance. E é isso que acontece com o Bis, né? O Bis aqui da Lacta, né, que inclusive é de outra empresa, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil a maioria das coisas que você come é comandada só por 10 empresas, tá? Então, só essa empresa que comanda a Lacta, comanda a Tang, comanda, enfim, um monte, Babalu, o que você quiser aí. Essas empresas são todas, né, muito poucas que controlam o alimento aqui no Brasil. Mas olha só, o Felipe Neto falando mal do açúcar. E aí a Bis vai lá e patrocina o cara. E não foi só uma vez, ó. Colocando excesso de chocolate e açúcar está ligado à morte por doenças do coração. E o Gil Diniz fala aqui, né, que eles estão sendo imbecis de dar dinheiro aí para um cara que fala mal do açúcar. Mas é isso que acontece, né? A maioria das pessoas, vamos dizer, marqueteiros, só fazem cagada nas empresas. É impressionante. Aprende o quê? Lacração na faculdade, chega e vai lá e apoia justamente a pessoa que fala mal dos seus produtos. Apuração do jornal O Globo. Cid diz à PF que Bolsonaro pediu alteração em decreto golpista. É engraçado que eu não sei como a mídia tem acesso a essas coisas, né? Nem aqui, ó, a defesa do Bolsonaro disse que não teve acesso à delação, por isso não pode comentar. E parece que diz aqui, né, a matéria, que o Bolsonaro falou que queria novas eleições e a prisão de Moraes. Enfim, após aumento de quase 300%, o salário de Zema é alvo de investigação no STF. E aí foi aquela, né? Estavam brigando aí, porque Zema, não sei o quê, né? Zema a gente sabe que é um sapatênis, enfim. Já expliquei sobre isso aqui, mas só foi ele tirar foto junto com o Bolsonaro, falou que fez as pazes, pau, STF já tá com ele no alvo. Dias Toffoli rejeita recursos de Bolsonaro contra a multa de 20 mil por criticar urnas eleitorais, né? E aí tá o Toffoli que tá fazendo de tudo para o PT aceitar ele de volta, se é que um dia ele descolou, porque tinha fotos dele abraçando o Bolsonaro na época como se fosse amigo do Bolsonaro. Será que aquela época não era tudo uma estratégia para enganar o Bolsonaro, né? Vai saber. Aí você vê, né? Não adianta o que fazer, o Bolsonaro vai gastar aqueles PIX que ele recebeu, porque vai ter muita multa. Zanin é relator de processo em que esposa atua como advogada de Lula. Valesca Zanin é parte em ação em que Flávio Bolsonaro tenta anular uma multa de 5 mil após o parlamentar ter sido condenado pelo TSE
E aí a gente vê, né? O aparelhamento é máximo agora, máximo, tá? E para finalizar, morte da influenciadora Carol Heller é confirmada pelo deputado Nicolas Ferreira. Ela acabou aí, né, tirando a própria vida. Depressão é um negócio muito sério, né? Por curiosidade, Carol Heller era parente mesmo da Cássia Heller, é uma prima de terceiro grau. Ela fazia vídeos no passado, até eu assistia nos Estados Unidos, mostrando a vida lá. Uma pessoa assim, né, aparentemente muito alegre, feliz, só que a depressão ela é assim, né? É muito difícil, eu mesmo tenho histórico disso. É muito difícil no Brasil, inclusive, né? Uma pessoa que tem aí uma vida honesta, não quis enriquecer, não praticou nada de errado, viver honestamente, é muito difícil, dia a dia, diversos problemas, e ela acabou tirando a vida. Lamento muito, força aos familiares. Infelizmente, o Brasil é isso aí. Às vezes tem pessoas que são vencedoras no Brasil só de levantar, poder levantar e fazer as coisas todos os dias. É muito difícil e eu sei muito bem como é. Já fiquei muito tempo até sem fazer vídeos, justamente por causa disso aí, que o Brasil é muito difícil, tá? Infelizmente. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Agradeço bastante o apoio de vocês. E é isso, pessoal. Não se enganem, não se percam. São poucas pessoas aqui no canal que estão conscientes do que ainda é direita e esquerda. Não caiam em piadas, não caiam nesse papinho de não, a esquerda está certa nisso aqui. Meu, isso aí que aconteceu foi para revelar mesmo como é que é a cabeça dos esquerdistas. Então acordem pra vida, tá? E não é indireta para ninguém não. O pessoal fala, não, tá com inveja. Não sei. Não, é para acordar, tá? O problema é quando a mentira é jogada pro povo, isso me tira do sério, tá? Porque eu faço um trabalho aqui há mais de 10 anos. Chega canal, chega gentezinha aí que chegou em 2018 pra frente falando merda. Aí complica, eu fico louco da vida. Não ligo de engajamento, nada. Mas mentira me quebra, certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.